Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Me Dá um Sorriso. Eu sou a doutora Ana Carolina e, como sempre, nossa missão aqui é desmistificar a saúde bucal, indo além do superficial para compartilhar conhecimentos que realmente impactam na sua qualidade de vida. Porque, para mim, um sorriso saudável é o espelho do bem-estar integral. Se você quer fazer parte dessa nossa comunidade, lembre-se de se inscrever no canal, ative o sininho para aproveitar todos os episódios em primeira mão. Curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa desse conhecimento e deixe também as suas perguntas para a gente responder com todo carinho. Bom, além de falarmos sobre saúde bucal, odontologia, eu aproveito esse espaço para compartilhar experiências e dores que nós, empresários, vivemos. Quando pensamos em empresárias mulheres, essas dores são muito recorrentes e partilhadas. Por isso, o tema de hoje é crucial e inspirador: liderança, empreendedorismo e os desafios enfrentados pela mulher no mercado do trabalho e na vida. Para mergulhar nesse debate essencial, recebemos uma executiva jurídica de visão estratégica, com uma trajetória que é um verdadeiro farol de excelência e resiliência. É com uma honra imensa que eu dou as boas-vindas a Carolina Roncati, uma profissional incrível e uma grande amiga da vida toda. Bem-vinda, Carol! Obrigada! Bom, a Carolina é uma executiva jurídica com mais de 20 anos de experiência na estruturação e gestão de departamentos jurídicos em empresas multinacionais, nacionais e familiares, com atuação nos setores hoteleiro, imobiliário, petroquímico e industrial, especialista em várias áreas de direito, e ela alia a visão estratégica à eficiência operacional, liderando equipes multidisciplinares, implementando políticas de compliance, governança corporativa e ESG. Carol, que alegria te receber aqui no Me Dá um Sorriso podcast. Obrigada. Eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje. É uma honra, né, por tudo que a gente tem de amizade, anos de amizade. É verdade. E falar de um tema tão importante nos dias de hoje. Pois Cada é. vez mais importante, né? Pois é, e hoje o nosso tema é liderança feminina e o equilíbrio impossível, né? O preço da excelência. Então, já de acordo com o tema, Cá, conta pra gente como que você consegue equilibrar aí os 59 mil pratos, né? Carreira, casa, filhos, vida social, e ainda se sentir obrigada a ser excelente em todas as frentes. Na verdade, assim, não tem como. É impossível. Então, e nem precisa. Nem tem porquê segurar todos os pratinhos ao mesmo tempo. É claro que eu sempre, quando falo sobre esse tema, eu gosto de entrar muito na questão de privilégios, né? Então, acho que é super importante, porque obviamente eu entendo isso, que eu estou dentro de um ambiente onde eu tenho alguns privilégios. Privilégios esses onde eu posso me dedicar ao tempo de cuidar da minha saúde física, exercer um tempo de cuidado para a saúde mental, maternidade, trabalho. Mas, se a gente for pensar na grande maioria da sociedade hoje no Brasil, é impossível. Né? É impossível quando você pensa que você precisa se deslocar, pegar muitas horas de trânsito. Então, eu sempre falo, dá para equilibrar? Não dá. O que dá é você tentar organizar e trazer algumas técnicas de eficiência para o seu dia a dia, de forma que você não sobrecarregue nenhuma coisa nem outra, ou tentar adequar. Eu, por exemplo, fico 1h30 no trânsito para ir para o trabalho e às vezes para voltar. Eu tento trazer alguma utilidade para aquele meu período de trânsito. Ou lendo um livro, ou um podcast, enfim, eu vou aproveitando de forma que eu consiga não me sobrecarregar naquele período que eu tô dentro de um trânsito. Ou exercendo atividade, mas é difícil. É uma missão, né? Assim, são muitos anos aí de muito aprendizado e foco, porque, é claro, se você não for distribuir isso, né? Então, assim, até você ser mãe, você dedica a sua atividade quase que 100% para sua profissão. Quando você vira mãe, você fala, pera, eu preciso agora me dedicar para a maternidade. Então, e no começo é uma loucura, e você vai errar muito, a gente aprende no erro.
Eu errei muito, certamente, né? Ou deixando o Vitor, às vezes eu me culpo, né? Será que eu deveria ter dedicado mais tempo com ele, menos tempo com ele? Mas assim, a resposta é não tem como e nem precisa. A gente não precisa segurar todos esses pratos. Né? Nós não somos mulheres maravilhas. E não temos que ser. Eu acho que esse que é o grande ponto, assim, para conseguir. Acho que já tem alguns anos que eu penso assim, para conseguir empreender ou exercer a atividade da melhor forma. É bom a gente falar isso, né? Porque a gente sempre se cobra, né? A gente vê as mulheres sempre se cobrando. E é importante, né? A gente falar isso uma para outra. Sim. Né? Que não, a gente não faz tudo, né? Não precisa fazer tudo. Definitivamente. E realmente, assim, é uma realidade, né? Eu vejo, assim, às vezes, quando a gente está se dedicando mais à carreira. A casa, às vezes, fica em segundo plano e tá tudo bem. É isso. Né? A gente tem que aprender a se respeitar também, né? Se respeitar os momentos. Bom, agora eu vou me dedicar mais à carreira. Então, claro que alguma coisa vai ficar descoberta, né? E tá tudo bem. Depois retoma aquela área e assim. E acho que o ponto é não se culpe. Não se culpe, né? Nós temos, né? Nós mulheres temos isso, de nos culparmos por não estarmos performando no trabalho como a gente deveria estar performando, porque muitas vezes a gente ainda sofre num ambiente machista, acaba se nivelando, querendo se nivelar com homens no trabalho, ou performando na vida pessoal, porque, nossa, eu não tive filhos, ou tive só um, ou não casei. Então, nós temos ainda muito menos, eu acho, do que há 20, 30 anos, né? Hoje menos, mas nós já somos cobradas muito pela sociedade, porque nunca tá bom, né? Então, a gente se cobrar, a gente não precisa desse peso. Eu ficar me cobrando, não. Então, deixa que a sociedade... Porque sempre vai vir uma cobrança, sempre. Né? Se você tá casada, aquela pergunta, quando vai ter o filho? Tem o primeiro, quando vai ter o segundo? Exatamente. E se não, enfim, né? Sempre vai ter. Então, a gente precisa tirar esse peso, exatamente. Né? A gente não precisa se cobrar. Nem um pouco. E você falando, né, também do trabalho, né, emendando aí, o que você acha, né, por exemplo, você trabalhando num ambiente corporativo, né, essa batalha, esse campo de batalha do ambiente corporativo para uma mulher, né, como que você, quais são os mitos, as verdades desse ambiente, da mulher nesse ambiente de campo de batalha corporativo? Eu acho que são muitos, né? Mas assim, um que eu gosto muito de frisar, que é um mito, é que é aquela coisa assim, eu prefiro trabalhar com homem. A gente escuta muito no ambiente corporativo. Não, porque trabalhar com homem é mais fácil. Não é. Olha, eu não acho. Eu adoro trabalhar com homens e adoro trabalhar com mulheres. E essa questão de sexo é um mito absurdo. Não faz o menor sentido isso. A gente tem que ter pessoas. Pessoas. Né? E assim, eu tive maravilhosas chefes e maravilhosos chefes. Então, acho que isso é um mito que eu ainda escuto tanto, assim, não, eu prefiro trabalhar com mulheres, eu prefiro... Calma, gente, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar com pessoas, e você vai trabalhar com todas as pessoas, com homem, com mulher, enfim, e tá tudo certo. Então, acho que isso é um mito que ainda existe. Sim, dependendo do ambiente, eu trabalhei em alguns ambientes muito masculinos, então são ambientes naturalmente um pouco mais machistas, então é claro que a mulher, ela naturalmente, ela sofre alguns preconceitos, ela só tem esse papel porque alguma coisa fez, sim, ou como é que ela conseguiu estar nessa função, de liderança, então assim, né? Nós temos, isso é um fato, nós temos que nos provar muito também profissionalmente no dia a dia para mostrar quando nosso mérito é nosso porque é nosso, né? Assim, eu cheguei lá naquele cargo por merecimento próprio, né? Acho que isso, assim, é um mito, né? Que, enfim. E uma coisa que eu gosto de falar muito também é sobre rede de apoio. Isso é muito importante. Assim, o ambiente de trabalho, nós passamos aí 8, 9, 10 horas do nosso dia, de 24 horas. Então, estar num ambiente e criar redes de apoio
É muito importante você criar vínculos. Não estou falando para ninguém ser amigo, mas se for amigo, que maravilha você conseguir ter amigos no trabalho, ou ter pessoas que você possa confiar. E tem essa coisa do mito, né? Trabalho, trabalho, família, família, casa, casa. E eu não concordo com isso. Eu acho que estar num ambiente e criar vínculos é muito bom. Você transforma o seu dia num dia bom. Eu vejo muito isso, assim, na área da saúde, a gente trabalha muito sozinho, né? E hoje em dia, de uns anos para cá, tem aumentado um pouco mais, assim, o trabalho em equipe, as clínicas, né? Eu mesmo trabalhei trabalhei uns 15 anos sozinha no meu consultório. Quando eu decidi empreender e gerir uma clínica, hoje eu tenho quase 10 funcionários profissionais trabalhando comigo, né, dentistas e outros, né? Então eu vejo agora esse desafio, né, de liderar uma equipe, de trabalhar. Então eu penso muito nisso. Eu falo, nossa, a gente passa a maior parte do dia na clínica, né? Muito mais do que na nossa casa. Então eu procuro trazer esse ambiente, né, de aconchego, de respeito, de família mesmo, né? Em casa, no trabalho. Sim. Né? E realmente essa questão é um pouco diferente de ambiente corporativo, né? Completamente diferente, né? Mas são pessoas, né? E nós somos seres relacionais. Sim. Nós humanos, nós somos seres relacionais. Então não tem como você desvincular completamente. Estar eu não consigo imaginar estar num ambiente de trabalho e estar só eu, né? Assim, então, acho que e a rede de apoio ajuda demais isso no dia a dia. Então acho que isso que é uma dica importante. Assim, se você está num ambiente menor, numa clínica ou num consultório, você sozinha, hoje em dia você tem uma série de lugares onde você pode ter trocas, conhecer pessoas, discutir as dores. Eu acho que isso também é super importante, porque muitas vezes você vai ter insights, né? Então eu gosto de participar de vários grupos de advogados, de executivos, justamente para você estar naquele ambiente de troca. De crescimento. Quando você chega num cargo de gestão, muitas vezes você não tem com quem discutir, eu digo naquele dia a dia, puxa, isso, vou falar com quem, né? Porque quando você tem um chefe, alguma coisa assim, você vai discutir com o seu chefe, com o seu par. E você estar próximo daquelas pessoas que têm as mesmas dores é muito bom. É muito importante isso. Isso é muito legal de você falar, porque a gente vê que essas dores, né, do empresário, do líder, são as mesmas dores, né, de todas as áreas. Eu tenho percebido isso, porque eu tenho saído também muito do ambiente só da odonto, da clínica, me relacionando mais com profissionais de outras áreas para entender. E eu vejo que são as mesmas dores, né, dos líderes. Que é o que a gente não aprende na faculdade, e não aprende mesmo, né? Não. Porque na nossa faculdade a gente tem que aprender mesmo a técnica, aquilo, né? O direito, a odonto, mas gestão, liderança, pessoas, no dia a dia, né? Só no dia a dia. É aprendendo com quem já fez. Exatamente. Né? Trocando. Tendo pessoas que te inspiram de alguma forma. Seja numa leitura, seja uma pessoa que você conheceu, um professor, né? um chefe. A mentalidade, né, das gerações, assim, a gente percebeu que, por exemplo, a nossa geração, a gente também foi abrindo caminhos ali para outras mulheres, né? A gente vê que a nossa geração... Capinou mato, igual o pessoal fala. A gente capinou mato, a gente teve que desbravar algumas coisas, né? E qual a maior diferença que você vê, assim, nessa nova geração, na mentalidade, né? Eu acho muito legal, assim, eu adoro circular. Eu adoro trabalhar com gente mais nova, eu adoro trabalhar com gente mais velha. Eu adoro circular por essas gerações. Eu falo que a nossa geração, a gente entrou no mercado de trabalho sem celular, ou no começo do celular. Da internet. Então, eu falo assim, a gente trabalhava muito no sentido do comando-controle, né? Eu mando, você faz. Eu mando, você faz. Então, a gente obedecia. Por outro lado, o fato de a gente obedecer, a gente criou disciplinas. Então, assim, nós somos... Eu não estou dizendo que a geração atual não é, mas eu acho que, assim, nós
temos muitas disciplinas, conseguimos nos concentrar com muita facilidade. E a geração que está vindo tem uma coisa muito legal. Eu estava falando hoje lá no escritório, que é uma geração super questionadora. Isso é maravilhoso, porque nós não éramos questionadores. Você precisa fazer isso, tá bom, vou fazer isso. A gente mais aceitava. Vou fazer isso, aceitava, obedecia. E essa geração, hoje, eles são muito questionadores. Mas, por outro lado, tem a questão da velocidade. E do celular, e da tela. Né? Então, só de curiosidade, eu vi um índice que o brasileiro passa 9 horas por dia na internet. 9 horas de 24. Quanto que sobra? Pois é. Então, assim, é muito tempo de tela que esse pessoal fica. Então, acho que a grande dificuldade que pode acontecer, assim, para as gerações que estão vindo, né? Eu não digo assim de conflito geracional, porque eu acho que o conflito geracional ele existe, mas eu acho que é muito mais relacional, porque eu consigo circular muito bem e entender. Como eu tenho filho jovem, eu gosto de sentar com os jovens até para poder ter um diálogo melhor em casa, assim, sabe? Mas escutá-los eu acho que é muito importante, assim, escutar o que eles têm para dizer, porque os questionamentos são muito válidos. O que eles trazem hoje é muito legal, coisa que nós não tínhamos essa abertura na nossa época. De questionar, de não concordar. Então, acho que isso é muito legal. Mas eles vão sofrer um desafio enorme, porque a geração anterior ainda tem muita gente do sistema comando e controle, do que não escuta. E essa questão da tela, eu acho que pega um pouco. Essa questão da concentração. Assim, nós ficamos muito tempo conectados na máquina e esquecemos, né? Eu gosto de falar muito disso, assim, mas de nos conectar com as pessoas. Então, eu fico imaginando isso. Outro dia eu fiz uma reunião, tinham 10 pessoas, 8 com a tela na mão. O tempo inteiro na mão. Eu atendo paciente, a pessoa assim, ó. Eu falo, pessoa, é o seu momento, eu tô aqui cuidando de você. Relaxa, né? Desliga um pouquinho o celular, vamos cuidar de você. Você vê que até ali no momento, assim, extremo de atendimento, que é o atendimento odontológico, que a gente precisa de a pessoa não tá nem aí, ela tá, eu preciso chamar a atenção. Fala, calma. E nós fazemos tudo assim no tempo certo. As coisas vão acontecendo no tempo certo. E eu vejo uma coisa de eu preciso fazer isso, eu preciso fazer uma especialização, eu preciso fazer uma pós, eu preciso virar isso, eu preciso fazer. Calma. Sim, calma. Não precisa, porque eu acho que essa coisa de tudo, né? Ouvir áudio na velocidade 2.0, então traz essa ansiedade, essa questão, enfim, eu acho que esse é o... querer as coisas para ontem, né? Então eu vejo muito do processo, né? Exatamente. Esquecer que, eu acho que eu vejo muito isso também nessa geração, de querer tudo para ontem, né? Eu vejo profissionais que se formaram, já acham que no dia seguinte já vão estar com ascensão profissional, já vão estar recebendo um salário e, assim... Tem um caminho a ser percorrido, né? Tem uma trajetória, mas essa velocidade, né, que eles têm de informação, muitas vezes eles não entendem que, calma, exatamente, né? Não é bem assim. Exatamente. Mas uma coisa legal também que eu percebo nessa geração, você falou que eu conversando também com pacientes, com filhos de amigos, sobrinhos, que eles têm muito mais acesso à informação do que a gente tinha. Esse é um lado muito bom, né? Eu vejo até informações sobre, principalmente, né, sobre autoconhecimento. Né? Imagina, a gente não falava sobre relacionamentos tóxicos, por exemplo, né? A gente não falava sobre questões de sexualidade, como um todo. A gente não tinha conhecimento, não tinha onde conhecer, né? E esses dias eu vi uma criança falando, não, a minha amiga é tóxica. Amizade tóxica. Eu falo, gente, que interessante, né? Já assim, as crianças já com esse nível de conhecimento, de informação, né? Isso é muito legal. Então, assim, eu aprendo muito. Então, assim, tem que estar disposto. Eu aprendo muito. Isso que eu acho que é o mais legal, justamente porque, como eles têm acesso à informação e vão atrás da informação, eu aprendo demais com eles. Isso é muito bom. A informação para eles está a um passo, né? Eu vejo que eu acho que deve ser um desafio também nas escolas, né? Porque, assim, a informação tá na internet, né? Basta saber buscar a informação correta, né? Porque tem
bibliotecas, tem tudo ali na internet, né? Não só redes sociais, mas tem informações de qualidade, né? Mas o desafio, eu acho que é o relacionamento, né? Com certeza. O grande desafio é o relacionamento, é lidar com pessoas, né? E em questão, né, dessa perfeição, né? Essa busca incessante pela perfeição profissional, pessoal, né? Que pode levar ao que a gente fala do burnout, né? Que a gente tem falado muito, né? Como que você aprendeu a distinguir, né, essa busca entre a alta performance, o alto sacrifício, né? Qual o seu limite, qual o seu conselho, né, para definir aí os limites saudáveis? Eu acho, inclusive esse tema hoje, eu estava lá no escritório, a gente estava fazendo uma palestra sobre a NR1, que é a norma regulamentadora que trata dos riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho, que é exatamente isso, porque as empresas agora elas são obrigadas, passarão a ser, né, agora a partir de maio, obrigadas a medir os riscos psicossociais dentro dos seus trabalhadores. Até então ele já existia, porque é óbvio, quando você fala que você tem que mensurar riscos, você precisa mensurar todos os riscos no ambiente, não só risco de queda, vamos dizer assim, ou físico, químico, biológico, mas também os riscos psicossociais, mas ainda mais agora, porque já o burnout, ele é uma doença classificada como uma doença decorrente do trabalho. E a discussão que a gente estava trazendo hoje é exatamente isso. Como que a gente separa? Como que a empresa ela vai conseguir mensurar que aquele profissional ele está com desgaste emocional ou psicológico por conta do trabalho exclusivamente? Porque na minha percepção, eu sou uma pessoa leiga, estou falando como advogada, eu acho que é impossível. Eu acho que não consegue desassociar a vida pessoal da vida profissional. Sim. Eu particularmente acho que a gente nem deve fazer isso. Eu aprendi com uma líder muito boa que eu tive no passado, num treinamento que a gente fez, que ela falava que chega no trabalho, se você não tá bem, porque tá tudo bem, não tá bem, e fala pra sua equipe, gente, hoje eu não tô bem, hoje eu não tô bem, hoje não vai ser um dia legal, se tiver algum problema, me traz amanhã, hoje eu preciso sentar aqui e resolver minhas coisas. E eu acho isso maravilhoso, porque eu acho que o limite é isso, é você conseguir externalizar o seu sentimento e dizer assim, hoje eu não vou performar. Hoje eu não tô legal, olha, hoje, sei lá, minha mãe tá doente, eu tô com um problema em casa, hoje não vou. E aí, quando você encontra um ambiente de trabalho que entende aquilo, fala assim, gente, a equipe principalmente, pô, a Carol hoje não tá boa, então vamos poupar ela, né? O estresse é importante, assim, é uma coisa muito urgente. Não, então vamos deixar para um outro momento que hoje não é dia. Então, acho que, você falou de tentar entender, né? Assim, não tem como, mas eu acho que o diálogo e a escuta são essenciais para você conseguir trazer isso ou perceber isso da sua equipe. Principalmente, estou falando isso mais como um gestor, né? Porque, óbvio, num ambiente gigantesco, com não sei quantas mil pessoas, o seu quadrante vai ser aquele, né? Os seus líderes e os seus liderados. Mas você conseguir ter um bom diálogo a ponto de você falar isso para a equipe, gente, não tô legal, hoje não é um bom dia, eu acho que isso você consegue. Por que você vai se sobrecarregar se você já não tá... Se a gente não tem como parar de trabalhar, não tô falando assim, gente, hoje eu não tô bem, eu vou ficar em casa. Não é isso. Não. Mas é você entender os seus limites para aquele momento. Porque certamente, dependendo do que acontecer naquele dia, que você já não está bem, você vai explodir. Ontem, né, lembrando, pegando o gancho no que você falou, me lembrei que ontem aconteceu uma situação interessante no consultório. Eu ia ter, na parte da tarde, 2 cirurgias, uma na sequência da outra. E a secretária entrou para mim, doutora, preciso falar uma coisa que, era uma situação chata, uma coisa que eu tinha que resolver de outro paciente e tal. E na hora eu falei para ela, não é o momento de falar isso agora. Eu vou ter 2 cirurgias agora e não é o momento. Ela é mesmo, né, doutora? Porque a gente já combinou. Assim, algumas coisas não... Tem horas para me falar, né? Exatamente. Então, assim, eu precisava estar tranquila na minha tarde para eu resolver a questão daqueles 2 pacientes, fazer aqueles 2 procedimentos com tranquilidade. Então, não era hora de vir me trazer outros problemas, senão a gente poderia empilhar mais problema ali, né? E na hora ela lembrou, porque a gente tem esse combinado, olha, tem horas e horas de vir me falar algumas coisas, né?
E aí ela, é mesmo, né? Não, pode deixar. Não, isso daqui depois eu essa resolvo. troca é muito boa. É muito boa. E você reconhecer também, né? Já aconteceu, gente, que nunca explodiu? Pelo menos já aconteceu, deu. Aí passou, falou, desculpa, não é pessoal, sabe? Assim, ficar assim, não tô num momento bom, não era nada contigo. Acho que isso é importante, porque senão você vai criando também barreira, sobrecarregando, estressando. Né? Então, o pedir desculpa, o chegar, o reconhecer, isso é bom demais também. Mas é claro que isso é só com aprendizado, é com tempo, enfim, não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. É uma construção. Né? É uma construção. Mais interessante, né? Como que as empresas vão realmente esse limite, né? O que é o estresse exatamente do trabalho e o estresse, né? Do dia a dia da vida, do trânsito, da violência, vai ser um baita sono, desafio. Que a pessoa não dormiu bem, que o marido não dormiu, roncou e a esposa não dormiu, né? Como é que vai separar tudo isso? Né? Vai ser um desafio assim gigantesco os próximos anos, né? A gente brinca, né, que assim, os psicólogos estão cada vez mais em alta, porque realmente você precisa ter diagnósticos precisos e é muito difícil. E cabe aí às empresas como um todo se prepararem, né? Então, assim, tem uma série de coisas, série de requisitos que as empresas vão ter que observar, já deveriam estar observando, inclusive, porque já começa a valer agora, mas que envolve mapeamento, monitoramento, entender o perfil dos empregados. Então, assim, é uma grande jornada, porque no final das contas é o que veio para ficar, né? Essas doenças psicossociais, elas infelizmente estão crescendo cada vez mais. A pandemia, eu acho que ela startou isso. Né? Eu acho que era uma coisa um pouco latente, mas a pandemia fez com que isso viesse à tona, né? E eclodisse mesmo. Por quê? Porque nós aprendemos a trabalhar de casa. Sim. E de repente a gente voltou pra rua. E aí deu tilt. Deu tilt. E vem cá, como mulher líder, você pode usar sua perspectiva multifacetada, né? Para agregar valor e inovar dentro das grandes corporações, né? Como que você vê isso? Como que você acha que você pode agregar, né? Toda essa perspectiva multifacetada da mulher no ambiente corporativo? Eu acho que a mulher, a gente tem um diferencial, né? Porque a gente consegue olhar além do que está por fora. Então, essa sensibilidade, esse cuidado que nós temos faz toda a diferença. Ainda mais no ambiente corporativo. Faz muita diferença. Então, hoje, as grandes líderes, claro, precisamos ser firmes, porque estamos o tempo todo à prova, né? Eu já fiz muita reunião que eu falo assim, gente, hoje eu vou com qual skin? Eu vou com a skin Carol simpática, a Carol mais firme, a Carol executiva. Eu falo, tem várias skins aqui. Hoje é o dia de reunião de skin Carol brava, né? Mas nós temos essa sensibilidade, esse cuidado, essa atenção. Então, acho que isso é o grande diferencial para conseguirmos ser multifacetada. Né? Eu circulo muito bem. Então, eu falei assim, hoje é skin fábrica. Então, vamos botar um EPI no pé, sentar no chão, ouvir. E ouvir. Ouvir, gente, ouvir. A gente tem que ouvir muito. Ouvir o tempo inteiro. Ouvir, escutar, né? Tem aquela coisa do ouvir, você tá ouvindo, você tá escutando, né? Tem aquela diferença, né? Tem que prestar atenção no que as pessoas estão falando. E isso você usa a seu favor. Escuta, pega aquela informação e fala, agora o que eu vou fazer com essa informação? Então, a gente tem muita sensibilidade, muita. né? A mulher tem o tal do sexto sentido, né? E sabe identificar, né? Eu acho que as mães acho que também tem muito disso, né? Por observar ali o desenvolvimento das crianças, com certeza. Né? E toda o quanto que a educação interfere, né? Acho que a mulher que é mãe também tem um olhar ainda melhor para isso, né? Por conta da maternidade, muito legal. Então esse olhar pro todo, olha pro todo. Olha para o ambiente, não olha só para você.
mapeia quem são as pessoas, como elas estão sentadas, posturando, estão olhando para você, não estão de braço cruzado. Então isso assim, são detalhes, né? São detalhes que depois fazem toda a diferença numa reunião um pouco mais, né? Estuda antes quem você vai encontrar, quem que você vai falar. Acho que isso faz toda a diferença também. Bom, Ká, você também lida com temas de compliance, né? Governança corporativa e ESG. E de qual forma a presença feminina em cargos de liderança pode impulsionar políticas mais eficientes e inclusivas nessa área? Eu acho que, assim, está completamente, essa pergunta está completamente alinhada com a pergunta anterior. Completamente. Assim, eu diria até que a resposta seria praticamente a mesma. Mas se fosse para acrescentar alguma coisa, além da questão do circular em todos os ambientes e do ouvir, estude. Sim, né? Estuda sobre as questões de diversidade, políticas públicas. Eu acho que isso é super importante. Assim, a gente estudou num colégio inclusivo. Sim, e eu falo que eu fui muito abençoada pela escolha que nossos pais tiveram de nos colocar num colégio onde nós aprendemos a ser pessoas que têm o olhar com o próximo, né? Então eu acho que esse é um diferencial que a gente carrega na nossa vida, porque a gente aprendeu isso na nossa vida escolar, e que eu passo isso muito para o meu filho. Assim, estude muito sobre as questões de diversidade, estude muito sobre políticas não só públicas, mas tudo, que estude política, né? Entenda aquilo que faz sentido para você. Então, quando meu filho falou para mim, eu quero fazer uma faculdade de urbanismo, porque eu quero levar questão de esgoto para bairros mais pobres, e isso parece que não tem conexão, mas tem total conexão, porque quando você fala de ESG, você olha o social, que é a sua comunidade, como você como profissional vai melhorar a sua comunidade, né? Como você vai implementar governança no seu ambiente de trabalho sem entender a sociedade, né? Então, você precisa estudar, não tem alternativa, né? Não é só viver, tem que ir atrás da informação, e a informação hoje, como a gente falou, está muito fácil. Eu acho que isso tudo tem a ver muito com propósito também, né? Com certeza. Porque eu acho que assim, a gente se identifica muito... acho que assim, muito quando a gente escolhe uma profissão, quando a gente escolhe aquilo que a gente vai fazer, está muito associado com isso, né? O que a gente vai entregar de valor para a sociedade, né? O que a gente vai entregar de legado, né? Qual que é a nossa missão. Isso é muito legal. Eu acho que isso daí está muito relacionado com as nossas escolhas, né? Com certeza. Quando a gente percebe ali que está tudo alinhado, né? Que o que a gente faz realmente faz com um propósito, né? E reforçando isso, assim, eu gosto muito de falar de novo, assim, que eu já falei lá no início. É claro que quando a gente fala de propósito e de legado, e no ambiente que a gente está, com os privilégios que a gente tem, pode até soar um pouco... né, assim, mas para ela é fácil, mas eu acho que mesmo assim, se você pensar, independente do ambiente que você está, tentar entender aquilo que você faz, o que você está fazendo hoje com a sua profissão, quantas pessoas você está atendendo, quantas pessoas dependem daquele seu trabalho. Pode parecer pouco, mas eu acredito que no final, e isso eu conversava muito com o pessoal de fábrica, assim, né? Porque muitas vezes eles se sentem, não é só um operador, você é muito importante para a corporação. Então é o propósito, né? Independente da profissão, é claro que, de novo, né? Para a gente ficar um pouco mais fácil de falar, mas eu conheço altos executivos que não têm propósito, que simplesmente estão lá porque estão lá, porque tem um salário bala na agulha e pronto, mas você não vê o olho brilhar. Então, o olho brilhar independe de cargo, de função, de questão social. Tem os agentes facilitadores? Tem, mas não é só isso. É mais do que isso. Eu vejo também, por exemplo, até linkando com o burnout, eu ouvi uma profissional, até uma dentista, falando um outro dia que ela não se identificava, ela tinha uma clínica, tinha os pacientes, mas quando ela entrava na clínica, ela já sentia ansiedade. Sentia estresse, e a vida dela não tinha sentido. Quando ela percebeu que não era aquele o propósito dela, né?
E aí ela mudou de carreira, foi trabalhar mais com desenvolvimento pessoal mesmo, com desenvolvimento de pessoas, né? Legal. Ela falou, não, olha, eu acho que ela se encontrou. Acho que ela inicialmente entrou na odontologia por conta dessa proximidade com pessoas e tal, mas não era aquilo. Né? Então você vê que ela conseguiu identificar, né? Mas para ela fazer essa transição de carreira foi um estresse também, foi complicado, né? Vender a clínica e né, a família aceitar, marido aceitar, mas ela foi firme porque ela identificou aquilo, né? Legal. E aí conseguiu mesmo fazer essa transição de carreira com tendo esse olhar, né? E a gente fala muito da síndrome da impostora, né? Que é muito comum entre as mulheres de sucesso, né? A gente achar que, assim, que a gente nunca tá pronta, que a gente não é merecedora daquele espaço, né? Você sentiu alguma vez, né? Que precisava provar o seu valor mais do que colegas homens, ou você passou por isso, assim? O tempo todo. Né? Essa voz interna Essa voz interna que nos consome o tempo todo, precisando de aprovação dos outros, isso é muito ruim. Né? Então, lógico que teve uma fase na minha carreira que você precisa o tempo todo do elogio, você sabe que você fez, da validação. E é claro que a gente vai aprendendo, e óbvio que é muito bom quando alguém fala excelente trabalho, você mandou muito bem, e isso é muito importante, a gente tem que fomentar isso. Mas você não pode ser dependente disso, porque senão você fica louco. Então, de novo, né, como nós estamos o tempo todo sendo julgadas, né, então, julgadas pela nossa aparência, julgadas pela nossa profissão, o tempo todo. Se cuida do filho é porque cuida do filho, se não cuida do filho é porque não cuida do filho, se tem filho é porque tem filho, enfim, como a gente já falou. Então, o querer ter aprovação o tempo todo é um malefício. É um malefício, né? A gente tem que confiar no seu taco e vai. Se autoconhecer, né? Exatamente. A gente tem que conhecer a gente mesmo. Né? E entender o ambiente que você tá também. Acho que isso é importante. Às vezes você está num ambiente que eles não têm essa cultura. Não significa que se você está lá fazendo um bom trabalho, está sendo reconhecida pelo trabalho, você não precisa o tempo todo né, ficar com alguém o tempo todo te elogiando. Vai lá e faz. E faz, que está dando certo. Até a gente comentou em outro momento, falando, né, que a gente tem essa cobrança de não, preciso estudar mais, preciso fazer agora mais um outro curso, mais isso e aquilo. E o autoconhecimento. Exatamente. Né? E o autoconhecimento, a gente precisa também investir muito nisso, né? No nosso autoconhecimento, para a gente saber, né? Realmente que a gente não precisa de validações. Exatamente. Né? A gente trabalhar um pouco mais esse autoconhecimento, né? E, assim, nós não somos seres planos, assim, que eu digo assim, não lineares. Uma vez uma nutricionista falou para mim, ela falou assim, a gente não tem como ser assim, ó. A gente vai ser assim, hoje eu tô bem, hoje eu tô mal, hoje eu tô bem, hoje eu tô mal. Eu tô assim, agora eu tô conseguindo fazer atividade física, ótimo, vai lá e faz. Agora eu não consigo mais porque eu tô contra. E agora eu não sei. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Assim, então eu acho que é bem isso do que você tá falando. Né? Outra coisa que eu difícil também, aprender isso, né? Entender. Na prática, entender. Né? Que eu vi também outro dia, assim, quando a gente tá dentro da garrafa, a gente não consegue ler o rótulo. Então, assim, se a gente não sai um pouquinho da garrafa, a gente não consegue se perceber, a gente não consegue, né, se autoconhecer. É verdade. Então, é importante a gente, assim, ter pessoas, ter uma rede de confiança, né, que nos traga essa visão de fora, né, como as pessoas nos veem, como a gente é vista, né. Uma vez alguém me falou assim para mim, nossa, Carol, você é muito forte. Eu falei, eu sou forte? Tá vendo? Né? E era uma visão que eu não tinha de mim. É isso. Então, assim, quando a gente tá muito dentro ali da garrafa, a gente não vê o rótulo, a gente não sabe quem a gente é, né? Muito bom. E trazendo, assim, né, estando perto de pessoas de confiança, né, que trazem essa visão,
E aí a gente acaba relaxando um pouco mais, né, e aceitando. Com a sua experiência, né, na gestão de departamentos jurídicos, né, o que essa sua experiência te ensinou sobre a importância da sororidade? Como podemos ativar, né, como que a gente pode levantar outras mulheres, né? Um pouco do que eu disse, assim, né? Tirar esse mito, sabe, de homem é mais fácil de trabalhar. Acho que não é uma verdade. Ter um olhar, sabe, dar a mão mesmo, né? O pessoal fala, dá a mão para outras mulheres, né? Puxem elas para serem suas pares, conversem, dedique tempo de treinamento. Assim, treinamento que eu digo, treinamento de conversas mesmo. A minha experiência, eu vou muito em escola, em feira de escola, para falar com o ensino médio, que eles vão falar de profissionais, e a escola gosta de levar mulheres, e eu falo muito com as meninas, né? Legal. E, assim, eu falo para elas, que elas sempre perguntam, né? Tia Carol, né? Aquela vez, tia Carol. E eu falo muito para elas, eu falo, olha, vocês não desistam do sonho de vocês, mas sempre se apoiam nas mulheres que vocês têm como referência ou naquelas que vocês vão encontrar pelo caminho, porque vocês vão encontrar muita gente boa. Sim. Né? Muita gente boa. E nós fomos forçadas a julgar. Né? Pode ver que assim, muita mulher julga mulher, muito homem julga mulher, todo mundo julga as mulheres. Então, acho que em vez de julgar, a gente estar próximo, com certeza a gente vai dominar o mundo, né? Com certeza vamos dominar o mundo. Assim, deixar mulheres no poder. Assim, muitas mulheres aí, né? E olha que eu sou mãe de homem, e eu falo isso muito pro meu filho, né? Eu falo, filho, seja firme aqui, ó. Porque a mulherada vai dominar. Vai dominar. Né? Seja um parceirão, né? Isso é importante, né? As mães já trazerem, né, criarem os filhos com homens absoluta certeza. Com essa visão, né? Com absoluta certeza. De respeitar a mulher, né, de incentivar, de ser parceiro, né? É isso. Isso é o nosso papel, né? O papel das mulheres. É isso mesmo. Eu lá em casa com meu filho desde sempre. Assim. E eu tenho muito orgulho da pessoa que ele é hoje, assim, porque eu sei que o caminho foi certo, assim. Ai, com certeza. Falando em maternidade, né, Cal, essa questão, né, de muitas mulheres postergaram a maternidade por conta da carreira, né, tem esse desafio de ser mãe executiva, né, e falando mais em direito, né, qual o papel das empresas, do direito do trabalho, para apoiar a mulher nessa jornada, né, como que está eu acho que são dois pontos, olhar assim, do direito nas empresas. O primeiro faça como mulher, faça aquilo que você quiser. Não priorize o seu trabalho por um sonho de ser mãe, por exemplo, ou de casar, ou de, assim, se é o seu sonho, vá atrás do seu. Eu priorizei ser mãe logo. Eu estava numa empresa, eu casei, rapidamente eu falei, eu brincava, falei assim, eu quero ser mãe antes dos 30, né? Assim, eu já quero ser mãe e depois eu foco na minha carreira. Que foi uma decisão que para mim pareceu a mais correta. E tem o inverso, eu vou priorizar minha carreira e vou ser mãe. E também tá correto. Não tem o certo ou o errado. E quando a gente fala de ambiente de trabalho, também não vai ter certo ou errado, porque hoje você tem empresas e locais de trabalho que vão te valorizar, que vão entender que mulher grávida não é mulher doente, né? Que não está afastada, que ela performa normalmente, que é claro que talvez ela precise se ausentar por uma consulta, por um exame, e tá tudo bem, e que ela vai ficar um pouco afastada, mas se a empresa der todas as ferramentas para ela conseguir deixar um plano de sucessão ou deixar algum temporário no lugar dela, quando ela voltar, vai estar tudo pronto, mas assim, você vai ter o medo de ser mandada embora, se você engravidar. Você vai ter o medo de não conseguir mais arrumar emprego. Você vai ter o medo de achar que você não vai dar conta. Mas dá certo. No final dá certo. E de repente, Ana, às vezes você tá num ambiente que não é o lugar para você. Isso, aquilo que eu falei
falei, né? Às vezes você engravida num ambiente, depois quando você volta, eles te dispensam por X motivos. Você fala, graças a Deus que eu saí desse lugar, porque realmente não tinha nada a ver comigo. Ou não é isso que eu quero para minha vida nesse momento. Né? Então, é claro que as empresas, né, quando a gente fala também de questões psicossociais, elas devem olhar para todos os trabalhadores e, obviamente, que para as mulheres grávidas, elas têm que dar o mínimo que a lei obriga, mas um pouco mais, considerando hoje esse aumento absurdo de doenças psicológicas. Né? Sim. Porque imagino, né, a mulher associa ainda, né, esse medo de engravidar, medo de como vai ser, né, acaba até estimulando ali uma doença, uma depressão, né? E tem muita empresa legal, muita empresa parceira, assim, dá para tem muito lugar, tem muito ambiente bom. Hoje as empresas estão muito mais conscientes do que estavam há 30 anos. Legal. Isso mas muito mais. Queria ter essa noção. Não, sim, muito mais. Muito mais. Então isso é muito legal. Ai, que bom saber disso, né? E Cá, como advogada especialista em direito do trabalho, sindical, né? Qual que é a sua leitura sobre os desafios legais e culturais que ainda precisam ser superados a partir da equidade de gênero? Esse tema é complexo, porque o que acontece? Ele é um tema que está em alta, mas ele ainda requer algumas conscientizações dentro das empresas. Por que eu digo isso? Quando você regula alguma coisa, você pode aproximar ou afastar. Vou te dar um exemplo bem simples. Agora as mulheres grávidas não podem trabalhar em ambientes insalubres. O que acontece no ambiente corporativo? Das duas, uma. Ou a empresa fala, ótimo, agora as minhas mulheres grávidas, a gente vai tirar elas daquele ambiente, a gente vai colocar elas num escritório quando estiver grávidas, ou simplesmente não vou contratar mais mulher. Ou que vou ficar com mulher e a hora que engravida, o que eu faço? Então isso é consciência. Entendi. Isso é consciência. Quando nós falamos de equidade de gênero, é consciência. Não é legislar, é entender, na minha percepção. Não adianta eu trazer normas e regras se as pessoas não têm consciência e não entendem sobre identidade de gênero. Então, você explicar para uma pessoa que, quando a gente fala de identidade de gênero, que a mulher cis e a mulher trans são mulheres, porque elas são mulheres, o ambiente de trabalho, ele precisa, todo mundo está entendendo isso, porque isso é cultura e é consciência. Não adianta vir uma lei falando alguma coisa se aquele ambiente não está preparado ou pronto para aquilo. Então, quando a gente fala de direito do trabalho, é claro que é super importante você trazer cotas, você trazer normas, mas a cultura é o mais importante. A conscientização, você trazer profissionais e você contratar pessoas. Então, se você trazer o índice de quantas pessoas negras você tem na sua empresa, quantas pessoas trans você tem na sua empresa. Né? Não adianta só levantar a bandeira de LGBT se de fato você não aplica aquilo ou você sequer entende sobre aquilo. Então, eu acho que mais do que legislar é implementar práticas de conscientização e treinamento, mas e acreditar naquilo. E como, Cá? Como conscientizar? Como transformar não transformar, mas implementar essa cultura, né, que ainda é muito, pelo menos para mim, assim, ainda é muito nova, né, um pouco desconhecida. Como implementar isso nas empresas? Eu acho que o caminho inicial, ele vai vir sempre de Departamento de Recursos Humanos. Eu acho que é uma missão do RH, mas ele tem que estar com todo mundo junto. Né? Então, acho que não tem uma receita de bolo, porque cada empresa ou cada ambiente ele vai ter uma iniciativa diferente, mas é claro que a conscientização com palestras,
um treinamento, trazer pessoas, explicar, mostrar as questões de diferenças, que eu digo, diferenças históricas. Sim. Né? Trazer história, bagagem. Que eu acho que é muito importante, trazer bagagem. Por que tem cota? Tá, tem toda uma questão histórica que se justifica. Né? Mas de onde que veio essa questão de gênero? Vamos entender por que isso aconteceu, né? Então, assim, isso não é de hoje, a gente está falando de coisa de 40 anos atrás, que agora conseguiu, graças a Deus, eles estão conseguindo cada vez mais ter participação e presença forte nisso, né? Nesses temas, mas não tem, assim, não dá para te afirmar, Ana, assim, como né? É muito difícil. Eu acho que educação, o principal é precisamos estar afim disso, é a educação. É aberto à educação de alguma forma, né? Respeito em primeiro lugar, né? Eu acho que se cada um ficasse olhando para o seu próprio, né? Assim, já é um grande caminho, né? Sem julgar muito o outro. O outro, né? E entender que... Exatamente. E entender de novo, assim, não é entender que toda pessoa é uma pessoa, não, que tem diferença. E você tem que respeitar eles. Né? Então, acho que começa por aí. Joia, tá. E assim, agora conversando aqui com as mulheres empreendedoras, né, que nos assistem, quais são uns 3 conselhos, que você daria de jurídicos, de gestão, de mentalidade, né, que você daria para blindar os principais riscos de escalar o próprio negócio? Eu acho que o primeiro conselho é não desista no primeiro não. Parece clichêzão, né? Mas é porque é muita verdade. Porque nós temos, justamente por conta de todas as aprovações que nós estamos sujeitos, assim, muitas vezes a gente desiste no primeiro não. Né? Então, assim, não desista, porque muita porta vai se fechar, mas também muita porta vai se abrir. Acho que esse seria um primeiro conselho. O segundo conselho, certamente, é o relacional, né? Então, é criar rede de apoio. Criar conexão. Não adianta você sentado da sua cadeira na sua casa tentar fazer tudo, você não vai conseguir. Hoje em dia tem um mundo de oportunidades assim da porta para fora, que você pode criar conexões e sempre também vai ter muita gente disposta a ajudar. Às vezes vai ter muita gente que não. Sim. Mas tem muita gente que sim. Eu acho que seria o terceiro conselho apoie-se em outras mulheres. Então, acho que esse seria um terceiro conselho, assim, né? Vai cruzar muita gente boa no caminho, mas se você cruzar com boas mulheres, assim, dê uma oportunidade para estar com elas também, que isso pode fazer toda a diferença. Eu sempre penso assim, né, que a gente precisa ter coragem, né? E estar perto de mulheres, de pessoas que passaram por isso, né? Com certeza. Porque, assim, a coragem de valida a sua coragem. Com certeza. Fala, nossa, ela teve coragem de fazer isso, por que eu não vou fazer? Né? Então, eu penso muito nisso, assim, que a coragem de uma é uma alavanca, né? Para outra. Com certeza. Ter essa, né? Tirar esse medo e ter a coragem também, né? De enfrentar, de empreender, de arriscar. Porque se ela teve a coragem e deu certo, por que não, né? É isso. Né? Realmente se apoiar em outras mulheres, né? E olhando para trás, Ká, qual foi o maior baque assim, que você teve, um erro, um fracasso, que realmente transformou o seu aprendizado? Eu acho, assim, são muitos, né? São muitos, né? Não teve o maior, mas eu acho que é engraçado, a gente só parece, né, de novo clichê falar, mas eu acho que com certeza, assim, quando minha mãe adoeceu há 10 anos, certamente eu acho que foi um baque. Não tô falando no sentido da doença dela e de ser a minha mãe doente, mas eu tô falando no sentido de olhar para mim. Assim, puxa, uma pessoa saudável, que sempre se cuidou, sempre se deu bem com todo mundo, sempre não sei o quê, e ficou doente, o que eu tô fazendo da minha vida? Vou ficar doente também. Então, aquilo lá para mim foi muito transformador, porque eu tava num momento da minha vida com um filho pequeno, trabalhando muito, e eu, onde estava? Não sabia. Então, aquilo para mim, assim, foi o maior baque, porque eu falei, pera, como que eu vou amar o próximo se eu não tô me amando? Né? Então, de fato, assim, foi um momento muito difícil do ponto de vista familiar, mas
para mim, internamente, foi transformador. E é muito ruim você pensar que às vezes você só se transforma no momento de doença, né? E não deveria ser isso. A gente deveria parar para se olhar num momento bom. Não num momento ruim, né? Para evitar isso. Mesmo, né? Então, acho que esse foi o maior baque. E aí, o conselho que eu deixo é: não deixem para olhar para vocês mesmas no momento de dificuldade. Olhem para vocês no momento que tá tudo bem. Eu tô tudo bem, tá tudo bem. Onde eu posso melhorar? Né? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô? Mas acho que esse foi um momento transformador. Saber olhar para você e por tudo que você falou, e também olhar para as pessoas, cuidar das pessoas ao seu redor, né? Eu sempre falo isso. Porque a gente as pessoas ao nosso redor estando bem, também vão contribuir com o nosso bem-estar, né? Com certeza. Mas se você não estiver bem, tanto no trabalho como em casa, né? Mas se você não está bem, como que você vai fazer o bem pro cuidar próximo? Do outro, né? Não tem como. Ai, Ká, bom, estamos caminhando aí para o nosso final, né? A gente podia conversar muito ficar horas aqui papeando. Mas agora vamos aí para a nossa última pergunta, que é a pergunta típica aqui do nosso podcast, que é: qual foi a última vez que você sorriu? Com certeza foi quando eu te encontrei aqui hoje. Linda! Mas, porque é muito bom você criar vínculos de uma vida. Nossa, então, quando você reencontra aí depois de 40 anos, basicamente, a amiga que a gente passou pelo menos quase até os 18, 19, muitos momentos, e foram momentos que nós nos desenvolvemos como pessoas para a vida, né? Porque a adolescência é isso, né, gente? Você está se desenvolvendo. E aí, poder estar aqui hoje com você, para mim, me deixou um sorrisão assim, gigantesco. Com certeza. Ai, que alegria, Ká. Fico até emocionada mesmo, né? Da gente estar aqui juntas, muito né? Bom. Uma vida de amizade, né? E ver, assim, como eu te admiro, né? Essa recíproca é a mesma. Se tornou essa executiva, essa mãe, essa filha maravilhosa que você sempre foi, né? Então, eu deixo aqui meu muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Por ter compartilhado aqui essa sua expertise, ter compartilhado aí tanto conhecimento, né? Essa sua paixão pelo direito, essa sua paixão pela vida, pela família, pelas pessoas. Né? Obrigada. Eu que agradeço, para mim foi um prazer. Muito obrigada. E para você que nos acompanhou nessa jornada de insights poderosos, ficou claro que ser uma mulher de sucesso não é sobre perfeição, mas sobre estratégia, resiliência e, acima de tudo, a liberdade de rir e sorrir. A sua jornada é a nossa inspiração. Bom, lembre-se, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilhe com aquela amiga, aquela colega ou líder que precisa conhecer os benefícios desse conhecimento, e deixe seu comentário também. Nós nos encontraremos no próximo episódio, e agora terminamos da melhor maneira possível, que é me dar um sorriso